Que maravilha de sala, quantos alunos lindos, maravilhosos, ó. Meu Deus do céu, 2, 4, 5, 25, mais 50, não acredito, ó, sala cheia. Aula de hoje importantíssima, importantíssima. Hoje nós vamos falar sobre iniciar a prisão preventiva. Hoje, essa é a outra aula, vocês não podem perder, certo? Vamos terminar a prisão em flagrante e vamos iniciar na prisão preventiva. Sem mais delongas, ó, deixa eu ver aqui se aparece para mim. 29 participantes, ó, bora lá, gente, a nossa aula. Vamos continuar. Nós estamos falando das medidas cautelares pessoais. As medidas cautelares pessoais são as prisões, as chamadas prisões cautelares ou prisão provisórias, aquelas que ocorrem. Lindo! Do tio Aldemar, ó, lindão, ó, são aquelas que ocorrem antes do trânsito julgado, ó, da sentença condenatória. Se ela, qualquer sentença, antes do trânsito julgado, se está na fase de inquérito, se está na fase de processo, mas não teve sentença, é uma prisão processual, uma prisão cautelar, ou também chamada uma prisão provisória. Viu, pessoal? Ó, então, ó, nós vimos que nós temos, hoje nós só temos 3 prisões cautelares, ó, a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Nós estamos trabalhando na prisão em flagrante, já vimos o conceito, já vimos a natureza jurídica, já vimos as espécies ou modalidade de prisão em flagrante. Nós estamos terminando, vendo as formalidades do auto de prisão em flagrante. O delegado, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, ele tem que respeitar, ó, os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 304 ao 310 do Código de Processo Penal, bem como ele também deve respeitar a Constituição Federal. Muitas garantias constitucionais estão previstas lá, ó, no artigo 5º, elas estão lá e ele vai ser aplicado aqui, ó, na hora de lavrar o auto de prisão flagrante. Então, sobre a autoridade policial, quem é a autoridade policial que tem atribuição para lavrar o auto de prisão flagrante? É aquela do local da captura. Pintem, ó, pinta de amarelo, amarelinho aí, marcar texto do caderno de vocês, esqueci de botar na aula passada, é o local da captura. Se não houver delegado no local da captura, do local mais próximo que eu tenha. Os crimes que acontecem na região de Imperatriz, os flagrantes são lavrados em Imperatriz aos finais de semana e à noite, porque as delegacias são fechadas. São fechadas. Bora falar sobre o condutor. Início a aula, caderno, condutor e testemunhas. Condutor e testemunhas. O condutor é o responsável pela apresentação do preso ao delegado. Em regra, ó, é a Polícia Militar. Mas nós já vimos que não é só a Polícia Militar que prende, não, viu? Até mesmo qualquer um do povo pode prender, né? Se tiver coragem, um táxi. Ó, e se ele apresentar, ele é o condutor. Acontece que essas pessoas, quando prende alguém em flagrante, ele chama a PM para conduzir. Então, na maioria das vezes, em regra, é a PM, não é só o PM, qualquer pessoa que é responsável pela apresentação do preso. Pode ser os policiais civis também. Ó, observação, contra o N, importantíssima. Ó, deve haver, eu vou botar deixar até em negrito, deve haver, do verbo já, deve haver, no mínimo, duas testemunhas para se lavrar o flagrante. E o condutor conta. E o condutor conta para esse número. Ó. Então, ó, o PM apresentou, aquele PM que apresentou, ele já vai ser, se for um só, já é o condutor, se for os dois já supriu o requisito objetivo. Então, o delegado precisa, no mínimo, de 2 testemunhas. Professor, mas eu vou botar uma observação. A falta de testemunhas não impede a lavratura do flagrante. Professor, tá contraditório esse negócio aí. Ó. Como é que o senhor acabou de afirmar? O delegado aqui, ó, bizu, o delegado lavrar o auto de prisão flagrante, ele precisa de 2 testemunhas. Depois o senhor vem logo após com outra observação dizendo que a falta de testemunhas não impede a lavratura do flagrante. Preste atenção.
Nós temos testemunhas, meu caro Aldemar, do fato. Aqueles que presenciaram o fato ou que ouviram dizer sobre o fato. São testemunhas do fato. E nós temos testemunhas do ato. Que ato? Do ato da apresentação daqueles presos para o delegado de polícia. Se não tem testemunha, não é porque não tem testemunha do fato que o delegado vai deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante. Muitas das vezes, e o Danilo aí que é PM sabe disso, muitas das vezes o condutor, o PM que apresenta na delegacia, não foi ele que fez a prisão. Quem fez a prisão foram outros policiais, a Força Tática, o BOI, e aí eles seguiram em missão, entregaram para a Rádio Patrulha, e a Rádio Patrulha veio só apresentar. Eles não são testemunhas do fato. Do fato, eles não viram o fato, não sabem nada do fato, só os que passaram para eles. Tem testemunha do fato e tem testemunha que está lá na delegacia e presencia o ato. Presencia o ato de apresentação daqueles presos. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso, se eu fosse delegado de polícia, todo plantão meu, agora não que melhorou, que fecharam aquela sala que tinha lá de moralidade, chamada Sala Manel Cecílio, que os repórteres tinham que entrevistar todo mundo antes de passar pelo delegado. Agora não, parece que fecharam, já vai direto para a permanência e eles não entram para a permanência. Mas toda vez que um repórter entrevistasse um cara que está sendo apresentado antes de chegar no delegado, eu ia arrolar o repórter como testemunha do ato. Do ato de quê? De apresentação. Professor, você ganhar o que com isso? Toda audiência, ele teria que ser intimado para ir lá para o fórum. Ele ia perder no mínimo amanhã, uma tarde. Aposto. Só filma pobre, pô. Quando chega um rico, eles não têm coragem. Ou o traficante pesado não tem coragem. Então, só os coitados do pobre não tem o usuário, o pequeno traficante, que eles têm que voltar a mostrar a cara do cara. Então, eu rolava todos eles com testemunha da apresentação. Então, a falta de testemunha não impede, devendo ter duas testemunhas da apresentação ao delegado. O escrivão que está lá, o investigador que está lá, eles são arrolados como da apresentação. Foi recebido o preso sem lesão corporal. Entregou, acabou a custódia do policial militar, o preso passou para a custódia da Polícia Civil, sem lesão corporal, dali para frente. Por isso que eles botam no rótulo os PM, sem lesão corporal. Porque se deu uma merda, esse cara morreu como morreu em Porto Franco, e foi colocado na cela e ele se enforcou, aí, já da delegacia para dentro. Não é quem apresentou, entregou sem lesão corporal. Por isso é que o código exige, essas testemunhas da apresentação. O que é que cai em prova? Como é que são chamadas essas testemunhas? Testemunhas do ato, não testemunhas do fato. Testemunhas do ato, são as fedorentas. São chamadas testemunhas fedatárias. Não me pergunte por quê, que eu não sei dizer por que são chamadas testemunhas fedatárias. Eu sei que elas são chamadas testemunhas fedatárias. Professor, para que serve esse nome? Cair em prova. E cai muito. Quem são testemunhas fedatárias? São testemunhas de um ato administrativo. O inquérito policial, o auto de prisão em flagrante, tudo isso aí é procedimento administrativo. Se eu fui testemunha de um ato administrativo, eu sou testemunha chamada testemunhas processuais ou fedatárias. Professor, bacana. Vamos embora falar um pouco sobre advogado. Eu preciso de advogado para lavrar o auto de prisão em flagrante. Eu preciso do advogado. Advogado, é nome difícil. Advogado, eu preciso do advogado. O delegado precisa do advogado. Se a gente for agora lá no primeiro distrito, lá no plantão central, tá cheio de advogado porta de cadeia, lá pela esquina. Manda um cigarro, conversando com o repórter, esperando o quê? Chegar alguém apresentando em flagrante, chega ele comeu, ganha pão dele lá, A maioria das vezes não faz uma petição. E aí são casos que não fica preso. E aí o cara que está preso na hora pela PM não sabe de nada, na pressão, acaba chamando um advogado com medo de apanhar, né? Ainda acha que vai ter que apanhar. Não existe mais isso, graças a Deus. Não existe no país. Ninguém é preso, apanha em delegacia. Nenhum preso. Não há necessidade de advogado para se lavrar o auto de prisão em flagrante.
Professor, mas mesmo assim a família constituiu um advogado. A família, quando viu a PM levando ele, correu para a delegacia, já chamou o advogado, ó, e pediu para ele assinar a procuração. O preso constituiu o advogado. Ó, caso constitua, advogado, é obrigatória a presença do causídico no contra-N, nós já falamos isso várias vezes, interrogatório. Presta atenção, o Estatuto da OAB diz, ó, que no momento do interrogatório, tanto em qualquer procedimento administrativo, até uma sindicância, um processo administrativo, se o investigado, se o indiciado, se o sindicante, ele arrolar, constituir um advogado, na hora do interrogatório dele, é obrigatória a presença do advogado, sob pena, ó, professor, eu vi dizendo que esse não é assim, sob pena de nulidade, eu vou botar em caixa alta, absoluta. Onde é que está isso? O Estatuto da OAB. No Estatuto da OAB está lá, ó, dizendo, ó, lá, qualquer procedimento administrativo ou judicial, se constituir o advogado, é obrigatória a presença dele no interrogatório. Professor, e na oitiva das testemunhas, dos PMs que prenderam ele, é obrigatório? O Estatuto não fala oitiva de testemunha, ele fala interrogatório. A oitiva de testemunha, nós sabemos que o procedimento ele é sigiloso. Só se o delegado quiser. Se o delegado quiser, ele autoriza. Não, doutor, o senhor pode cair. Tem delegado que diz, doutor, se eu vou assistir, mas o senhor não vai falar uma palavra. Certo? Eu autorizo, desde que o senhor não fala nada. Fica aí quietinho junto com o seu cliente, aí não fale nada. Certo? Beleza. No interrogatório, não. É obrigatória a presença do advogado constituído. Inclusive, ele tem direito a reperguntar, a complementar a pergunta do delegado. Ele pode, ao final, o delegado tem que abrir. Doutor, você tem alguma pergunta? Você tem algum complemento? Ó, ele é lá. Sob pena de nulidade absoluta. Professor, eu vi, eu estou na delegacia, um monte de gente falando que essa, não há essa nulidade absoluta, é relativa. Que a jurisprudência vem entendendo que é relativa. Ei, para passar em prova é o que está na lei. O que está na lei diz que a nulidade é absoluta para passar em prova. Depois que vocês passarem, foram delegados, foram juízes, ó, somente juízes, vocês vão criar jurisprudência com as decisões retiradas de vocês, aí vocês podem fazer o que quiser. Mas a lei diz, ó, a nulidade absoluta. Tem que ter. Antigamente, o que acontecia? Por que teve essa mudança? O cara tinha advogado no inquérito policial ou no flagrante, tá? E o delegado, ó, tirava 1h da manhã o cara para colher o interrogatório dele. E aí, tu vai confessar? Tu vai falar? Não, só na presença do meu advogado. 3h da manhã, tira ele de novo lá. E aí, tu vai falar? Vai contribuir? Tira ele de novo lá. Era uma molecagem. Toda hora ele tirava o cara para interrogatório. Agora, se tiver procuração nos autos, ele só pode ouvir se tiver a presença do advogado. Professor, avisou o advogado não compareceu, ele pode fazer o interrogatório? Sim, não há necessidade do advogado. Agora que ele tem que comunicar do interrogatório ao advogado, tem. Ó, doutor, vou ouvir ele amanhã, 5h da tarde. Tá? Aí, sim, se ele não comunicar, nulidade absoluta. 4. Bota aí, comunicações. Que é isso? No final, ó, do procedimento do auto de prisão em flagrante, o delegado vai, ó, o preso recebe nota de culpa, para que ele saber qual o crime que ele está sendo, ó, preso, o que ele foi preso, qual o crime, tudo, ele vai assinar a nota de culpa, ó, o juiz / MP recebem cópia do APF, caso não constitua advogado, cópia do APF, para quem? Para a Defensoria Pública, isso tudo, ó,
Eu não sei botar aquela setinha, a menina até tentou me ensinar, mas não sei eu botar assim. Isso tudo, ó, num prazo de 24 horas. No prazo de 24 horas. Aquele prazo que o povo fala, ó, se passou 24 horas, passou o flagrante, não é isso. Os 24 horas que tem é do delegado, ó, fazer, ó, as comunicações. Ele tem, desde o momento que ele recebe o preso, ele tem 24 horas para emitir a nota de culpa, ele remeter cópia do Ministério Público, do juiz, ó. Só que aqui, o que acontece? Ele manda a cópia e manda quem também junto? O preso, para audiência de custódia, para audiência de custódia. E se não tiver advogado, para a Defensoria Pública. Presta atenção, ó, não caia na pegadinha. Não cai na pegadinha. Ó, Ctrl N. A Constituição fala, ó, fala claramente que o quê? Ó, a comunicação de qualquer prisão é ao Poder Judiciário, ao juiz, como diz a Constituição, é imediatamente. Eu boto isso aqui em prova e muita gente erra. Presta atenção. Ó, todo mundo que vai preso, o delegado deve comunicar imediatamente ao juiz qualquer prisão. Ele deve comunicar imediatamente, amarelo no imediatamente de vocês, ó. Qualquer prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz. Agora, a remessa do auto de prisão em flagrante, a cópia do auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas. Ó, a remessa do APF, a remessa do EPF, ó, são 24 horas. Agora, a prisão, de noite mesmo, o escrivão, o investigador, ele vai lá no fórum no final, ó, babar o apito, seu juiz, comunica a Vossa Excelência que foi preso o nacional fulano dos Anzóis brasileiro, filho de tal, pelo crime tal previsto tal. Pá. Ele comunicou ao juiz. O juiz pode até não ver isso. Mas ele tem que fazer isso. A Constituição é imediatamente. É imediatamente. Agora, a remessa do auto de prisão em flagrante, quando ele terminar todo o procedimento, ó, ele tem 24 horas para remeter. Ele tem 24 horas para remeter. Última observação para terminar, auto de prisão em flagrante. OBS 1. Não é absolvente, mas é OBS 1. Ó, não existe delegado ad hoc. Não existe delegado ad hoc. É delegado ad hoc ou ad hoc. É aquele famoso delegado calça curta. Antigamente, não muito tempo atrás, ó, existiam vários delegados no estado do Maranhão que eram colocados, ó, pelo governador, nomeado pelo governador do estado, a pedido de deputado estadual, prefeito, políticos. Ó, o Carabina é gente boa, ele sabe um pouquinho. Ó, gente boa do nosso partido, militante. Ó, a gente quer que ele seja delegado. O governador nomeava. Não existe mais. Delegado só por meio de concurso público de provas e títulos. Concurso público de provas e títulos. Tenho certeza que daqui a uns pouco tempo, muitos de vocês serão delegados de polícia. Ó. Aí quando eu chegar na delegacia de vocês, pelo amor de Deus, me dê pelo menos uma colher de chá. Não vou querer me bater, judiar. Ó, o meu melhor amigo, ele é delegado de polícia civil, é superintendente do Pará. Eu sempre disse para ele, se me deixa eu chegar lá, ele vai tentar achar que é melhor do que eu, baixa as calças e faz cocô em cima da mesa dele, que ele não passa da minha merda. Ó, porque se ele está lá, muito também, eu contribuí, nós estávamos juntos direto, parado à noite, na madrugada, e hoje ele é delegado de polícia. Graças a Deus, somos amigos até hoje. Então, não existe delegado de polícia. E o escrivão? Infelizmente, sim. Ó. Por isso é que não sai concurso. Escrivão, sim. Existe escrivão ad hoc. Se vocês forem na delegacia agora, ó, é capaz de estar lá, ó, uma estudante de direito aí da Unisuma, de qualquer faculdade, nomeada pelo delegado como escrivão. Ele nomeia no próprio inquérito, no próprio auto de prisão em flagrante, nomeia como escrivã Maiara Videira Pereira, tal, não sei o quê, tal. O escrivão, infelizmente, ainda existe. Não era para existir, era para ter todos os escrivães ser o quê? Concursado. Moço, Deus se acha. Eu tive um aluno que era escrivão ad hoc, direto, ele estava no plantão, todo plantão ele estava. Aí ele, Carabina, bicho, não precisa estudar, não precisa assistir tuas aulas, não. Porque só o que eu vejo é processo penal lá, inquérito, não sei o quê. Não, de boa. Desde que tu se garanta
nas provas. O que aconteceu? Ficou reprovado. Ficou reprovado em processo penal 1, para formar, ele teve que voltar a fazer processo penal 1 de novo, comigo. Ó, ele estudava de manhã no período noturno. E aí vinha todas as aulazinhas, ó. Digo, ó. Nem tudo que se vê na delegacia, na prática, é o que cai em prova. A teoria, ó, muitas das vezes é totalmente diferente. Certo? Terminamos prisão em flagrante. Acho que nós tínhamos para falar sobre prisão em flagrante. Tá aí. Vamos entrar na próxima espécie de medida cautelar especial. Próxima espécie de medida cautelar especial. Eu quero falar para vocês, ó, da famosa prisão preventiva. Da famosa prisão preventiva. Ó, a prisão preventiva é a prisão cautelar por excelência. A prisão cautelar por excelência é a prisão preventiva. Por quê? Porque eu falei para vocês, lá no início de prisão em flagrante, que toda prisão cautelar precisa de 2 requisitos. O fumus comissi, delito, e o perigo in libertatis. O fumus comissi, delito, e o perigo in libertatis. E na prisão preventiva, a gente observa claramente os 2 requisitos. A gente observa claramente os 2 requisitos. Preste atenção que eu vou falar para vocês nunca mais esquecerem. Se um dia alguém estiver preso, durante o inquérito policial ou durante a fase de processo, podem ter certeza, claro, durante a fase de inquérito nós vamos ver a prisão temporária. Durante a fase de processo, na maioria das vezes na fase de inquérito também, como o inquérito tem mais de 30 dias, e aí não é temporária, a prisão é uma prisão preventiva. A prisão preventiva é aquela prisão que não tem prazo. Ela não tem prazo. Ela só vai deixar de existir quando não existir mais os requisitos que a decretaram. Quando sumir os requisitos que a decretaram, aí sim. Porque a regra é ali, verdade. Prisão é exceção. A prisão preventiva ela é regida pelo princípio latim chamado do rebus sic stantibus. Cessado os motivos ou as causas da prisão, a liberdade é a medida que se impõe. Cessado o motivo ou a causa da prisão preventiva, a liberdade é a medida que se impõe. Quais são os requisitos ou as causas? A gente vai ver mais na frente. Só vai conseguir sair de uma prisão preventiva quando cessar os motivos da sua decretação. Em outras palavras, juridicamente, quando forem revogadas ou revogados os motivos que decretou aquela prisão preventiva. Uma vez revogados, a liberdade é a medida que se impõe. Então, se alguém está preso, durante o processo, pode ter certeza que essa prisão é uma prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é tão por excelência que quando o juiz sentencia e condena alguém, o 387, se não estiver enganado, do Código de Processo Penal, de cabeça, 387, ele determina, o juiz tem que dizer que se ele estiver solto, se decreta ou não a prisão preventiva. Ou se ele estiver preso preventivamente, se o juiz deixa ele preso preventivamente, ou se foram revogados os requisitos da prisão preventiva. Ele é obrigatório. Se vocês pegarem uma sentença do juiz condenatória, vocês vão ver no final, ele vai abrir um parágrafo para falar sobre a manutenção da prisão preventiva ou a revogação da prisão preventiva. Se o cara está preso, continua preso, mesmo recorrendo, apelando, ou se o cara está solto e ele vai preso. Professor, então ela é a medida cautelar por excelência. E essa prisão preventiva está onde? Está no Código de Processo Penal. Está nos artigos 311 e seguintes do CPP. 311 e seguintes do CPP. 311 e seguintes do CPP. Vou botar o código aqui para a gente dar uma olhada rapidão. Coisa que nós mais temos é tempo, não se preocupe com o tempo. Para ele ver. Professor, você pode voltar um pouco? Me antigado nesse momento. Deixa eu só ver aqui, parece que tem umas perguntas. Essas perguntas não apareceram para mim, não. A constituição do advogado deve ser feita até quando? Término da legislatura. Se ele já foi interrogado, depois do interrogatório, junto à procuração,
o delegado não vai colher um novo interrogatório dele na frente do advogado. Dali para frente, ele vai juntar a procuração. Se houver um novo interrogatório, ele vai ser intimado, vai ser avisado. Se ele não avisou, se ele juntou antes, aí é obrigado a participação do advogado. Se ele juntou só depois do interrogatório, infelizmente, o interrogatório já concluiu. O delegado já fez, já realizou o interrogatório. Não tem como ele voltar mais. A não ser que queira, porque o interrogatório nós aprendemos, pode ser feito a qualquer momento, várias vezes. Várias vezes. Tanto na fase investigativa como na fase judicial. Então, lá na frente, se tiver um novo interrogatório, mesmo na fase de inquérito, se tiver procuração, ele vai ser acompanhado. Agora, se não tiver, não tem um momento certo. Perguntaram aqui também. Carabina, mas não é mitigado nesse momento? Eu não entendi essa mitigação. Professor, você pode voltar um pouco? Bota a mãozinha para ele ver. Carabina, mas aí não seria o caso de um advogado público? Não. O Estatuto da Ordem, ela não diz, ela diz lá no artigo 7º, que em todo procedimento administrativo e judicial, uma vez constituído o advogado, é obrigatória a presença deste no momento do interrogatório, sob pena de nulidade absoluta. É mais ou menos desse texto está escrito lá. Então, lá não diz se é defensor público, advogado público, não. É o cara, qualquer advogado. Se o cara constituiu o advogado, esse advogado, no interrogatório. Preste atenção, interrogatório. Agora, se já tem um interrogatório, para que o delegado vai fazer? Só se tiver uma razão para ele colher um novo interrogatório. Nós aprendemos no inquérito policial, digamos que o advogado requisite, solicite ao delegado que colhe um novo interrogatório. É uma faculdade do delegado. Se ele negar, cabe recurso para quem? O chefe de polícia. Lembra lá no inquérito policial? O chefe de polícia. Mas não tem a obrigação de ter um novo interrogatório, não. Eu não entendi essa parte do mitigado. Deve escrever de novo aí porque seria mitigado. Lá diz que é absoluto. Eu não entendi a parte mitigada. Então, bora ler a prisão preventiva. Artigo 311. O que nós vamos extrair, Cabe prisão preventiva. Como é que eu vou ler para vocês. Cabe prisão preventiva. Vou botar aqui embaixo. Cabe prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal. Caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Medidas cautelares pessoais, não precisava nem falar isso, já está naquela parte geral que nós estudamos. Somente para o juiz, é cláusula de reserva de jurisdição. Quem decreta a prisão é juiz. Quem revoga a prisão também é o juiz. Quem decreta a prisão é o juiz. Quem decreta é quem revoga. Quem revoga a prisão também é o juiz. E ele decreta como? A requerimento do Ministério Público. Olha os termos, gente. Temos que pegar os termos jurídicos. A requerimento do Ministério Público, do querelante, se a ação for privada, ou do assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial. Então, o delegado representa e os outros requer. O delegado representa e os outros requer. Eu vou ler só o 311. Vamos voltar para a aula. Só o 311. Vamos voltar para a aula. Vamos lá para o nosso caderno. Então, tá gravando, eu nem sei que é assim. Ixi, a aula está acabando, 2 minutos. Bicho. Meu Deus do céu. Eu nem vi isso aqui, ia acabar. Então, prisão. Como é que eu quero que vocês coloquem? Eu quero que vocês deixem os cadernos de vocês do jeito que eu vou colocar aqui, Para lá no final entender. Vamos usar até em latim. Bota assim, 312. 312. Bota até o igual. 312. Aí bota indícios suficientes da autoria e prova da existência do crime. Entre parênteses, materialidade. 312, tá no 312, aí vocês botam indícios suficientes da autoria e prova da existência do crime, ou seja, materialidade. Botem 2. 314.
é igual. Em nenhum caso será decretada a prisão preventiva. Será decretada a prisão preventiva se praticado o fato nas hipóteses do artigo 23 do Código Penal. Quem são essas hipóteses? Excludentes de quê? Da ilicitude. Não foi que nós aprendemos? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito dever legal, exercício regular do direito. 2, 3, menos de 1 minuto. Beijo no coração. 1 minuto, vamos beber uma água, toma um café, já que nós voltamos, tá? Se liga na parada, não deixa eu esquecer de gravar a aula, viu? A segunda, no mar.